Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 8 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos como forma de introduzir a lição de número 3 do nosso trimestre será Entendendo a Natureza Humana. O texto que serve como base é Gênesis capítulo 2, verso 7, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando analisamos aquilo que estudamos na semana passada especificamente, vemos que o inimigo pegou uma afirmação da parte de Deus, distorceu essa mesma afirmação para fazer com que uma ideia completamente antagônica à ideia que Deus havia apresentado à humanidade se tornasse uma das bases da sua plataforma de governo enquanto líder da rebelião aqui no planeta. Enquanto o Senhor Deus deixou muito claro que a alma que pecar, essa morrerá, o inimigo, utilizando uma certa verdade, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano é uma criação especial da parte do Senhor Deus, ele vai trabalhar a ideia de que existe uma matéria que é má e existe uma parte que é representado aqui pelo fôlego de vida, ou pelo espírito, ou pela alma que é imortal. Então o indivíduo ele não pode morrer, porque essa é a parte divina que está dentro dele. E nessa perspectiva, quando o indivíduo morre, ou ele vai direto para o céu, ou para o inferno, ou alguns acreditam até no estado intermediário, o indivíduo não é nem bom e nem mal, então ele vai passar um tempo purgando os seus pecados num lugar intermediário e depois ele vai para o paraíso de Deus. Nada disso é bíblico. O Senhor Deus vai trabalhar a ideia de que o tempo que temos para purgar ou para vencer as nossas tendências para o mal e acertarmos as nossas contas com Deus enquanto temos a oportunidade desta vida. Essa é a única oportunidade que temos. As decisões que tomarmos nessa vida serão decisivas ou para a nossa vida eterna ou para a nossa destruição eterna. Entretanto, como vimos na lição da semana passada, em quase todas as civilizações antigas, começando desde o hemisfério norte até o hemisfério sul, a noção da imortalidade da alma se tornou realmente uma base na plataforma do paganismo. O paganismo, que é essa religião que surgiu com diversas vertentes desde do mundo antigo e que hoje em dia ainda permanece em muitos lugares do nosso planeta, tem como base a ideia de que existe uma parte imortal no ser humano. Aí você percebe a dimensão que o erro acabou tomando, que a rebelião conseguiu estabelecer em relação à humanidade. Como nós podemos, de alguma maneira, harmonizar a fala de Deus com a fala do inimigo de Deus? Será que é possível fazer essa harmonização? Deus dizendo, certamente não morrerás, aliás, certamente morrerás, e a rebelião dizendo, certamente não morrerás. Essas são ideias completamente antagônicas. O que nós encontramos hoje, mesmo dentro do contexto do cristianismo, são líderes religiosos, pessoas muito bem intencionadas, que vão buscar na Bíblia elementos que possam, de alguma maneira, harmonizar a fala do rebelde em relação à fala de Deus. Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Certamente morrerás. O inimigo vai dizer, certamente não morrerás. Como duas falas completamente antagônicas podem ser harmonizadas na cabeça de algumas pessoas em termos práticos dentro da religiosidade? Nessa semana nós veremos quais são as bases bíblicas para a própria natureza do ser humano, como ele foi criado, como entender alguns elementos como o próprio fôlego de vida que foi colocado dentro do ser humano, a ideia de alma vivente. Esses são alguns dos temas que nós teremos a oportunidade de analisar nessa semana, já deixando bem claro que não existe harmonia entre o que Deus fala e o que o inimigo fala. Não existe como harmonizar as duas ideias, mas vamos tentar nos aprofundar dentro daquilo que o Senhor Deus disse para podermos entender dentro da natureza humana como nós podemos entender o ser humano como um todo. Será que existe alguma parte que é imortal dentro do ser humano? Nós já conhecemos a resposta, mas vamos encontrar argumentos dentro do contexto bíblico para mostrar que o que o Senhor Deus disse, certamente morrerás, é uma realidade dentro da experiência humana. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e porque nela descobrimos que
O Senhor é um Deus verdadeiro, puro, honesto, que não mente. Isso nos dá certeza, a garantia de que podemos confiar em tua palavra. Afinal de contas, podem passar os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Nessa semana, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem para nós dentro desse tema da natureza humana. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?